Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem este modelo de estojo para a volta às aulas, que se chama estojo cestinho, ou estojo dobrável, como vocês quiserem. Porque quando a gente abre aqui e baixa essa aba para baixo, ele vira um cesto. E serve não só para colocar materiais escolares, como também pincéis de maquiagem, o que vocês quiserem colocar aqui dentro, deixa ele muito bonito e fica uma peça decorativa para a gente colocar em cima da mesa. Já fiz dois aqui para testar o molde, para poder passar para vocês as medidas certinhos. É uma peça muito bonitinha, que está fazendo muito sucesso lá no Instagram. Espero que vocês façam, que vocês curtam, que vocês compartilhem e vamos para o nosso passo a passo. Para fazer a peça de hoje, eu vou utilizar essa estampa, é sarja impermeável para a parte de baixo, e na parte de cima eu vou utilizar o tricoline. Vocês podem fazer todo de sarja, todo de tricoline, ou podem testar outros tecidos que vocês têm em casa. Eu vou passar as medidas do molde para vocês. Quem quiser adquirir em PDF vai estar no meu catálogo e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, para fazer a parte principal, que é essa aqui, vocês vão cortar um retângulo no tamanho de 17 por 17 centímetros, e aqui embaixo vocês vão fazer as caixinhas de leite de 3,5 centímetros por 3,5 centímetros. Então, essa parte principal, eu só passei a sarja na manta R2, fiz o desenho do molde e fiz uma costurinha para prender o tecido na manta. Quem quiser fazer um trabalho de matelacê, nessa parte aqui também pode. Então, são duas partes principais, nesse tamanho que eu falei para vocês. A parte de cima, que é arredondada, onde a gente coloca o zíper, vocês vão precisar de duas partes também. Eu utilizei aqui o tricoline, fiz um trabalhinho de matelacê para ficar mais preso o tecido na manta. Se vocês não quiserem, é só desenhar o molde na manta, passar o tecido e fazer uma costurinha em toda a volta. Para vocês fazerem esse molde, vocês vão precisar de um retângulo no tamanho de 17 por 11 centímetros. Aí vocês dobrem ao meio e arredonda esse cantinho até chegar aqui embaixo, tá? É bem simples de fazer esse molde aqui também. Só quem não gosta de fazer e quiser imprimir, pode me chamar lá no WhatsApp. Aqui eu vou precisar de duas partes também. E para fazer o forro, ó, o forro é 2 centímetros maior aqui em cima, pra gente poder fazer esse detalhe do viés depois, para finalizar o cesto. Então, aqui eu tenho 19 por 17 centímetros, é um pouquinho maior que a parte principal. Ou vocês cortem duas vezes o forro, em tamanho de 19 por 17, cortando as caixinhas de leite de 3,5 centímetros por 3,5 centímetros. Quem não quiser fazer em duas partes, pode fazer em uma só, como eu vou fazer aqui. Eu tinha um pedaço de tecido, então eu cortei esse tecido inteiro no tamanho de 17 por 37. Tem que reduzir 1 centímetro aqui, porque não vai precisar a gente costurar aqui no meio. Aí, depois que vocês cortarem esse retângulo, vocês vão marcar as caixinhas de leite. Então, aqui, ó, como a gente não vai costurar, essa caixinha de leite, ela é de 3 centímetros de altura por 3,5 centímetros. Dobra o tecido bem no meio, pode passar e vincar pra ficar certinho, né? E aí, a gente corta essas caixinhas de leite e a gente vai ter o forro inteiro. Quem não quiser fazer assim, pode pegar o molde e cortar duas vezes no tecido. A única diferença é que depois a gente vai ter que costurar aqui embaixo. E o meu forro vai ficar assim, ó, tá? Vocês podem decidir como que vocês querem fazer. Esse molde aqui é pra vocês fazerem o forro em duas partes. A gente vai emendar, como a gente vai emendar na parte principal aqui embaixo, que agora vocês vão ver. Então, essa parte aqui, que são costuras retas, eu nem vou mostrar pra vocês, só vou mostrar como que faz. Depois, essa parte aqui arredondada, para as iniciantes na costura criativa, sempre quando tem uma parte arredondada numa peça, é uma parte que tem mais dificuldade. Não é difícil de fazer, tem que fazer com mais paciência. Mas para quem tá iniciando, pode achar um pouquinho mais difícil, mas seguindo passo a passo, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer bem certinho. Então, a gente vai fazer primeiro essa parte principal e o forro. E além aqui dessa parte arredondada, a gente vai precisar de um forrinho. Ó, eu fiz nessa composição aqui, azul com estampado, vocês podem fazer na composição de tecido que vocês quiserem. Tem essas duas partes principais, ó, que estão exatamente do tamanho do molde. Para vocês desenhar o molde, primeiro vocês façam esse retângulo que eu falei, 17 por 11, aí depois vocês dobram o meio e fazem esse arredondadinho. Além dessas duas partes principais aqui, tem dois pedacinhos de tecido para o forro.
ok? Vai ficar o forro aqui do lado de fora e aqui na parte de dentro vai ficar, na parte de fora vai ficar pretinho. Mas vocês podem mudar essa ordem de tecido aqui, fazer de acordo com a criatividade de vocês. Então, pra gente iniciar fazendo ele, nós vamos precisar primeiro, ó, como aqui geralmente os tecidos que a gente usa tem uma posição, o desenho, as flores, se deixar assim vai ficar virado, por isso que é melhor a gente cortar em duas partes do que inteiro. Se o tecido de vocês for inteiro, aí não tem problema, vocês podem cortar como nós cortamos o molde aqui do forro, de 17 por 37, que vai dar na mesma medida do molde, se vocês cortarem separado. Então, aqui para iniciar a nossa costura, ó, eu vou unir direito com direito, vou alinhar e vou fazer uma costurinha aqui embaixo. E vou fazer uma costura nessa lateral e nessa lateral aqui também. Mas antes, primeiro façam só aqui, que agora eu vou mostrar o porquê, tá? Fiz uma costurinha aqui, sempre iniciando e finalizando com retrocesso. Antes da gente fechar as laterais, nós vamos abrir. E como essa parte aqui de baixo fica mais volumosa, nós vamos colocar, ó, esse lado da manta pra cá e esse lado pra cá. E aí, nós vamos fazer uma costurinha. A partir do centro dessa costura, vocês façam uma costurinha mais na borda desse lado e uma costurinha aqui desse lado também. Fiz uma costurinha aqui embaixo e aqui em cima também, bem na borda mesmo da emenda dos tecidos. E essa parte que fica presa, não fica levantando, então o acabamento fica mais bonito dessa peça. Então, agora nós vamos colocar direito com direito e vamos fechar aqui e fechar aqui. E o meu forro também, eu vou deixar direito com direito. E vou fazer uma costurinha aqui e outra aqui. Fechei as laterais. Agora, aqui nós vamos encaixar as caixinhas de leite. E vamos fechar essas duas caixinhas de leite. E a mesma coisa aqui, já fechei as laterais. E agora eu vou encaixar aqui, costura com costura. Fecho esse lado. E fecho aqui também. Fechei as caixinhas de leite da parte principal e do forro. Agora, nós vamos prender o forro na parte principal para ele não ficar solto. Então, é só unir aqui caixinha de leite com caixinha de leite. Deixa bem centralizada essa costura. E aqui do outro lado também. Centraliza, faz uma costurinha mais aqui na borda, pode ser com pontinhos largos, só para prender o forro na parte principal mesmo. Prendi as duas partes. Agora, a gente pode desvirar. Dei uma olhadinha para ver se ficou tudo bonito, se o acabamento ficou legal, não ficou tecido mascado aqui nos cantos. Se ficou encaixando costura com costura. Tudo isso vocês têm que cuidar. Agora, esse forro aqui, se vocês perceberem, ele está 2 centímetros maior do que a parte principal, porque depois nós vamos dobrar e dobrar de novo para fazer o acabamento, que vai ficar o falso viés. Como ficou aqui, fica mais fácil de finalizar assim, por isso que ele tá maior. Então, agora a gente coloca o forrinho lá pro fundo, que a gente não vai precisar dele por enquanto, pra gente fazer a outra parte. Ó, fica super bonitinho, fica um vasinho, na verdade, ó, bem em pezinho. Fica muito legal essa peça. Agora, nós vamos fazer a parte do zíper. Então, essa parte que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque ela é arredondada, a gente tem que fazer devagar. Então, eu vou utilizar 40 centímetros de zíper. Nós podemos abrir. Essa parte eu vou mostrar as costuras na máquina, para vocês não ficarem com dúvida e não terem medo de costurar. Aqui, nós vamos alinhando o zíper na parte principal. E vamos costurando. Eu já gosto de costurar direto, mas quem tem dificuldade pode alfinetar, pode colocar o clipe para ficar mais fácil. Então, aqui vão ser 2 costuras. Eu vou fazer uma costura um pouquinho mais para dentro para prender o zíper. Dei uma leve esticada, não precisa esticar tanto, é só para ele ficar mais acomodado e o acabamento depois no final fica mais bonito. Aí, vocês façam essa costurinha um pouquinho mais para dentro e como essa peça é arredondada, ele tem a tendência de virar. Essa partezinha da ponta aqui, ó, ele tem a tendência de ficar dobradinha pra dentro. Então, pra não acontecer isso, a gente vai fazer uma outra costurinha bem na borda pra segurar todo o zíper. Então, são 2 costuras que a gente vai fazer. Eu vou mostrar essas costurinhas pra vocês lá na máquina.
Fiz uma costurinha mais aqui pra dentro, e como essa borda fica levantando, já fiz uma outra costurinha pra prender a borda, que aí na hora de costurar o forro, ela não vai ficar atrapalhando. O que vocês têm que cuidar na hora de cortar o forro é pra não cortar virado. Quando o cesto tá aberto, o desenho que vocês têm aqui nessa aba fica nessa posição, né? Então, vocês têm que cuidar na hora de cortar. Então, na hora que vocês forem pegar o molde, ó, vocês cuidem pra cortar assim, né? Aqui parece que tá virado, ó, porque as flores têm que ficar nessa direção, que é o que vai ficar aparecendo lá de fora quando tiver aberto. Só cuidem pra não cortar virado, tá? Então, agora nós vamos costurar o forro. O forro é bem simples também, é só unir aqui, né? Pontinha com pontinha. Tem que cuidar na hora de costurar, pro zíper não ficar embolado. Essa parte que tá solta aqui não pode ficar embolada. Então, na hora de costurar, vocês vão costurar pelo lado da manta, que é mais fácil. E vão costurando devagarinho e colocando o dedo aqui por cima pra desamassar os dentinhos do zíper que estão lá embaixo, porque pode pegar um dentinho do zíper se vocês costurarem de qualquer jeito. Então, vocês têm que ir colocando o dedo aqui e desamassando e fazendo essa costurinha em toda a volta devagar. Fiz uma costurinha para prender o forro. Pode acontecer de vocês deixarem o zíper embolado aqui dentro, costurar uma pontinha do zíper sem querer. Por isso tem que ir alisando e passando o dedo por baixo antes de costurar. Se mascar alguma pontinha torta do zíper, é só vocês desmancharem e fazerem de novo. Agora, a gente vai desvirar. Marquem bem essa costura. Cuidem na hora que vocês estiverem costurando essa parte aqui, para vocês não irem esticando esse material, não ir alargando, não ir puxando, porque qualquer milímetro que vocês aumentarem aqui, depois na hora de fechar, não vai encaixar com essa borda. Então, tem que cuidar para todas as peças estarem todas do mesmo tamanho. Aí, se eu vou puxando, cada vez que eu puxo, aumenta um pouquinho mais, né? Vai esticando. Então, vocês cuidem para não acontecer isso, porque depois fica mais difícil de costurar na hora de fechar ele, uma parte com a outra. Então, aqui agora vocês marquem bem essa costura, estica aqui o zíper, puxa pra fora o zíper, deixa bem arredondadinho, ó, aperta, que aqui fica uma camadinha mais grossa, né, de material. Agora é só fazer uma costurinha de pesponto aqui nessa borda e já fazer uma costura aqui embaixo pra fechar. Vai ficar mais fácil depois da gente costurar. E aqui também, ó, empurra pra fora o zíper. Marca essa costura pra ficar bem redondinha, tem que ficar perfeito esse acabamento. Por isso que, pra quem tá iniciando na costura criativa, pode ser uma peça um pouquinho mais difícil de vocês fazerem, porque tem essa partezinha arredondada. Marca. E agora, faz uma costurinha aqui e faz uma costurinha para prender o forro na parte principal. Fiz uma costurinha para prender o forro e também já fiz essa costura de pesponto em toda essa volta aqui para prender o forro na parte principal. Fiz isso nas duas partes. Agora, nós podemos colocar o cursor.
Então, nós vamos unir, ó, direito com direito. Pra ficar mais fácil colocar o cursor, eu vou cortar a pontinha dos dentes do zíper. Vou colocar o cursor numa ponta, coloca na outra e puxa. Olha se ficou alinhada as duas laterais, se não ficou, a gente coloca de novo, até ficar as duas bordas aqui na mesma altura. Vamos fechar o zíper e vamos colocar de novo. Cuido do acabamento, se ficou igual dos dois lados do zíper, vamos deixar aqui. Agora, se vocês quiserem proteger um pouquinho esse zíper, para ele não abrir na hora que a gente estiver costurando, vocês podem dar uns pontinhos aqui na ponta, como eu vou fazer aqui agora, só para ele não abrir, que é bem fácil de abrir se a gente não cuidar, então a gente tem que cuidar muito para ele não abrir. Dá as costurinhas com retrocesso aqui nessa ponta. Aqui ainda tem o cursor que segura, mas desse lado aqui não tem nada. Por isso que a gente só deixa para cortar essa pontinha que ficou de excesso do zíper só no finalzinho. Antes de finalizar com a borda do forro. Ó, dei uma costurinha para segurar aqui. Agora, nós temos que abrir um pouquinho pra gente poder encaixar uma parte na outra. Nessa abertura aqui que vocês têm que cuidar para não abrir tudo, porque se vir até aqui, vocês vão ter que colocar o cursor de novo. Aí fica mais difícil, né? Podem colocar um clipezinho aqui, ó, também para segurar. Agora, nós temos que desvirar. Ó, cuidem, desvirem com cuidado, porque essa aqui é a parte principal, a gente tem que deixar direito com direito, nós vamos ter que desvirar. Sempre cuidando para não abrir. Agora, aqui vocês podem colocar esse clipe, para segurar um pouquinho, a gente ter certeza que não vai abrir. Aqui tá o direito, né? A parte que vai ficar pelo lado de fora. E aqui também está o direito. Então, nós vamos ter que colocar agora, ó, encaixar uma parte na outra. Coloca por aqui. E vamos alinhar costura com costura. Ó, a costura aqui da parte principal com o meio do zíper. E aqui a gente já pode fazer uma costurinha de segurança. Só para deixar bem alinhado. E desse outro lado aqui também. Ó, olha como já tá querendo abrir aqui, ó. Tem que cuidar para não abrir, tá? Tomem esse cuidado. Tem uma amassadinha aqui. Agora, aqui também, a costura com o centro do zíper. Abre aqui esse material para não ficar tão grosso. Eu vou só dar uma costurinha para deixar bem alinhado e já deixar preso. Assim. Deixa tudo bem centralizado. Essa parte aqui pode ser um pouquinho mais difícil para quem tá iniciando. Mas sempre o primeiro é o mais difícil, depois os outros vocês vão ver que já fazem bem fácil. Deixa tudo alinhado, não tenho pressa de fazer para deixar o acabamento da peça bonito. Ó, já fiz uma costurinha bem centralizada, agora eu vou fazer desse lado aqui também. Abre o material, centraliza. Agora, nós vamos fazer uma costurinha em toda a volta, ó, deixa tudo bem alinhado. Essa parte principal, com a parte de cima do zíper. Aqui tem que encaixar tudo perfeitamente. Se não encaixou, ficou sobrando de um lado e do outro não, ou é porque vocês não cortaram todas as peças do mesmo tamanho, porque todas elas têm 17, né, de um lado a outro. Se vocês cortarem ela um pouquinho menor, um pouquinho maior, já na hora de fechar aqui não vai encaixar, vai ficar um lado maior que o outro. Então, aqui vocês podem ver que ficou perfeito o encaixe, ó, não ficou sobrando. Por isso que essa parte aqui
ela pode esticar na hora que vocês estiverem fazendo, por isso que vocês têm que cuidar mais ela, porque senão depois na hora de encaixar aqui, não vai encaixar perfeitamente. Então, aqui eu só vou fazer uma costura em toda essa volta, para unir as duas partes. Fiz uma costurinha em toda a volta, no tamanho de um pé de máquina, para unir as duas partes. Como vocês podem ver, ó, não sobrou e nem faltou material na hora de fazer essa volta. Isso porque eu cuidei e todas as peças foram cortadas do mesmo tamanho, com 17 centímetros. Tem que cuidar muito isso, porque senão nessa hora aqui não dá certo. Então, agora nós vamos cortar o excesso que ficou de zíper. Dá pra queimar essa borda aqui. E agora, nós vamos fazer o acabamento. Então, a gente vai puxar o forro que tava lá dentro, que já foi cortado 2 centímetros maior pra gente poder fazer essa finalização. Agora, aqui a gente pode abrir esse tecido. E aqui nós vamos dobrar 1 centímetro mais ou menos, a olho mesmo, a gente marca e vinca com a unha, pra ficar bem dobradinho, toda a volta. Nós cortamos o forro maior para fazer esse acabamento aqui, não precisar colocar o viés separado. Deixa bem vincado. E agora, aqui, a gente vai encaixar essa costura com o zíper. A gente chega aqui e dobra esse 1 centímetro para fora. Aqui é muito importante vocês alfinetarem ou colocarem clipe toda a volta. Aqui também cuidem para a costura ficar encaixada com a costura. A gente dobra, encaixa o centro da costura com o centro do zíper. E a gente vai fazendo isso em toda a volta. Aí, eu vou encher de clipe aqui para ficar mais fácil de costurar. Procura deixar sempre da mesma largura. Arrume com cuidado para dar tudo certinho. Aqui eu tô fazendo rápido, mas eu vou arrumar antes de costurar. É só para vocês verem mesmo. Quando a gente puxa, ele já se dobra, já encaixa direitinho aqui. E agora, aqui é só a gente fazer uma costurinha na borda aqui do viés para finalizar. A gente pode fazer essa costura aqui pelo lado de dentro, se vocês quiserem, mas tem que ter certeza que está toda essa borda tá da mesma largura, porque senão depois quando vocês desvirarem pode ficar com defeito, aqui pode ficar torto, né? Vocês podem fazer aqui por dentro, que é mais fácil de vocês encaixarem na máquina e irem fazendo. Essas aqui, pra ficarem do jeito que ficou, perfeitas assim, eu resolvi desvirar. Porque aí, pra mim costurar, vendo essa marcação aqui, vendo essa borda. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas pra mim ficou mais fácil. Ou vocês costurem já aqui direto, aí tem que ser uma costurinha de menos de 1 centímetro, já que aqui tem 1 centímetro, aí vocês cuidem aqui a margem de costura pra ficar todo igual e pegar essa ponta aqui. Ou vocês podem fazer o que eu vou fazer, que é desvirar e arrumar de novo, pra mim poder costurar desse lado, enxergando aonde eu tô costurando, enxergando a borda do viés. Não é difícil de fazer isso também. Façam a primeira para vocês verem como que vai ficar mais fácil para vocês. Se é costurando de um lado ou é costurando do outro.
Aí aqui eu vou ter que arrumar de novo tudo certinho, ver se tá 1 centímetro dobrado. Eu achei mais fácil fazer assim, tá? É questão de adaptação. E aí, agora aqui eu vou dobrar, ó, vou clipar tudo de novo. Só pra vocês verem que pra mim ficou mais fácil. Ok, agora eu vou costurar aqui por dentro, fica mais fácil de encaixar aqui na máquina e ir costurando aqui. Só que aí eu vou estar enxergando essa borda aqui do viés. Aí eu tenho certeza que eu tô costurando tudo da mesma largura, que não vai faltar, que não vai vazar pontinho, né? Que se eu costurar desse lado aqui igual, se sair um pedacinho do tecido pra fora já não vai pegar costura, eu vou ter que desmanchar, arrumar de novo. Então, vocês façam a primeira pra vocês verem como que vai ficar mais fácil. Ó, aqui tudo eu vou dobrando, agora eu vou arrumar bem direitinho. E eu só vou encaixar. Ó, fica assim, né? Aí agora eu só vou encaixar ali na máquina e vou fazendo uma costurinha aqui na borda, em toda a volta. Pode clipar bastante pra não sair nada do lugar. Fiz uma costurinha em toda a volta. É só ir manuseando ali na máquina com cuidado, que a gente vai fazendo essa voltinha e vai costurando. Aí a gente vai enxergando aqui onde que a gente tá costurando, fica mais fácil de costurar nessa pontinha aqui do viés. Então, agora é só a gente desvirar e a nossa peça tá pronta. Fica um estojo muito bonitinho. Tem várias utilidades, vocês podem colocar esmalte, pode colocar pincel, canetinha, giz de cera, o que vocês quiserem. Dá pra fazer com tecidos infantis pra vender agora, antes de começar as aulas. Depois eu vou passar pra dar uma ajeitadinha, ele já fica perfeito, ó, se vocês perceberem, já fica um estojinho perfeito. Fazendo devagar, vocês vão ver que vocês vão conseguir fazer. É só ter cuidado nessa parte arredondada. Ele fica muito lindo mesmo. Olha só que fofura. Dá pra colocar etiqueta, que eu me esqueci de colocar etiqueta, né? Pode colocar na lateral, pode costurar aqui. Fica um estojinho maravilhoso. Eu vou passar ele agora só pra ajeitar um pouquinho a manta, que como a gente aperta muito pra um lado e pro outro, depois tem que passar pra manta aderir ao tecido e ficar nesse formato que ele é. Fica muito lindo esse estojo, façam para vocês verem que vocês não vão se arrepender de fazer, as clientes de vocês vão gostar de ver essa novidade. Caprichem nas estampas, na variação de tecidos, abusem da criatividade de vocês para vocês fazerem essa peça bem linda. Olha que fofura que fica, cabe muita coisa aqui dentro, cabe muito lápis. Façam com tecidinhos infantis para mostrar para as crianças. Quem fizer, me marca lá no Instagram. Eu adoro ver as costurices de vocês. Me marquem que eu reposto as peças de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, comentem para me ajudar. Um beijinho para vocês. Quem quiser o molde em PDF, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!